Vou falar sobre o problema da área de cada canteiro. Foram propostas pra gente que a gente usar canos de PVC com cada um com 8 metros de comprimentos para fazer uma área dentro de um quadro organizado cada tipo de planta. Então a gente teria que descobrir como que a gente cortaria esses canos de PVC de alguma forma, com quais dimensões a gente iria usar do retângulo, qual seria a área mais adequada, enfim. Ao analisar isso no sistema, a gente chega a duas situações distintas. A primeira com os valores reais, que a gente usa no plano cartesiano, baseado numa fórmula, que seriam 2 vezes a soma da altura mais a base, que resultaria nesse quadrado. Ou a gente poderia fazer os valores que correlacionam a altura com a largura do retângulo, que dariam nos valores adquiridos pelo segundo e quarto quadrante. Partindo do pensamento que o valor do perímetro nunca será maior que o valor da área, a gente pode observar o seguinte princípio. Considerando H e B respectivamente como altura e base do retângulo, os sarrafos de 8 metros de comprimento terão um valor máximo para um quadrado. O perímetro deve ser igual a 32. Porém, como é necessário criar um retângulo, a gente usará apenas o perímetro como base. Independente dos cortes, o perímetro nunca vai ser maior que 32. A gente pode somar o H mais o B e obter o resultado que será a metade do perímetro, pois apenas 2 lados foram somados. Portanto, H mais B seria 16. Ou seja, H é igual a 16 menos B. A área do retângulo sempre será A igual a H vezes B. Portanto, nós poderíamos adicionar isso na fórmula, ficando área igual a 16 menos B vezes B. Ao efetuar o cálculo, tende-se que A é igual a 16B menos B ao quadrado. A função correlacionada à base ou à largura com a área deste retângulo será essa. Pensando agora num nível matemático, dentro das relações do plano cartesiano, essa função que acabamos de descrever do segundo grau terá um valor máximo atingindo o valor máximo de y. O delta da função acima será igual a 256, portanto, substituindo na fórmula ficará y seria igual a menos 256 dividido por 4 vezes menos 1. Y seria igual a menos 256 dividido por menos 4, que é igual a 64. A área máxima seria igual a 64 metros quadrados. Bom, levando em conta tudo isso que foi dito anteriormente, a gente percebe realmente que a área máxima sempre será equivalente ao valor do y no vértice da função, que é dada por essa fórmula aqui, que é a fórmula genérica, que é P sobre 2 vezes B mais B menos B ao quadrado. E agora aplicando essa equação para descobrir qual seria a melhor área, a maior área possível para todas as situações dadas anteriormente, lá no início de 4, 6 e 10 metros. E aí elas ficariam com esses valores apresentados aqui, respectivamente. Então, a gente pode concluir que, na verdade, os valores máximos sempre serão quadrados, sempre vão formar quadrados, porque os quadrados em si também são retângulos. E essa é assim que a gente termina nossa explicação para a problemática da área de cada canteiro. A partir do que foi descrito, vamos iniciar as simulações a partir da problemática da área. A partir da função descrita nos slides, é possível perceber que o ponto máximo dessa parábola é exatamente em 64, quando o comprimento é igual a 8. Então, ao calcular o y do vértice, comprovando a teoria, o único ponto máximo possível é 64, a partir dos dados que foram dados dos sarrafos. É possível falar também que a reta S, na simulação indicada, vai equivaler à área máxima que esses cortes eles podem tomar, sendo o valor máximo o ápice da parábola. A problemática da caixa d'água é descobrir como se deve cortar os cantos dessa folha de modo a formar, quando completamente cheia, uma caixa de maior volume possível. Percebe-se então que a altura dessa caixa varia de acordo com o tamanho do corte, além da relação altura da caixa e o corte. Pode-se perceber que esse quadrado de canto não poderá ultrapassar o limite da metade da lateral da peça original. Por exemplo, um pedaço de folha de acrílico quadrado de lado igual a 20 cm, os cortes dos cantos só poderão ter limite de até 10 cm, pois a metade da lateral. É interessante notar também que quanto maior for o corte da caixa,
menor será o seu volume, e vice-versa. Então, para poder resolver a problemática da caixa d'água, o volume vai ser dado pela seguinte resolução. Um valor x, que é o tamanho dos dois cortes de cada lado, e um comprimento pré-definido, que no caso do exemplo foi o 20 centímetros. Como a relação das bases é tirada por isso, então a gente vai ter dois lados com esse tamanho, e um lado que é a altura completa, que é x, que é o lado do corte. Então vai ser uma fórmula genérica que poderia ser feita a partir de lado vezes lado vezes lado, que ficaria 20 menos 2x vezes 20 menos 2x vezes o x. E aí, seguindo o processo, vai chegar um momento que a gente vai precisar usar uma derivada para resolver esse polinômio e se poder simplificar ele, formando assim essa resolução aqui, e que foi comprovada pelo GeoGebra logo em seguida. Agora, falando da simulação de volume máximo, é possível perceber que quando inserida a função descrita nos slides, tanto x1 quanto x2 atribuem um valor mínimo e máximo, respectivamente, para a área de plotagem do gráfico. Ou seja, o corte no final terá, no máximo, 3,33 centímetros de comprimento, como demonstrado no gráfico. O ponto mínimo, obviamente, seria zero, ou seja, quando não há cortes. E quando não há cortes, também não haverá o volume, pois a altura será inibida. É importante ressaltar que os modelos matemáticos que foram utilizados para resolver esse tipo de problemática são extremamente importantes para a visualização do problema em si. Para pesquisa em geral, ia ser muito difícil visualizar esse tipo de informação sem a plotagem de um gráfico ou sem a utilização de um modelo matemático. É algo que torna a estrutura do trabalho. Para a resolução de problemas é extremamente importante a utilização de modelos matemáticos, então, principalmente aqueles que se atribuem a modelos computacionais também.